E aí, galera, beleza? Como algumas pessoas gostaram da minha fala, dos meus comentários, né, sobre a entrevista de Lula que aconteceu na última quinta, e até falaram comigo e tal, perguntando o que é que eu achei do debate. Enfim, eu vim decidir fazer uma pequena análise, com base na minha opinião, obviamente, né, do que eu vi no debate de ontem da Rede Bandeirante. Eu vou tentar falar rápido, assim, para ser bem direto ao assunto, mas eu acho que o vídeo vai ficar grande porque eu vou falar bastante coisa. Então não vai dar pra postar nos stories isso aqui. Eu acho que eu vou postar no, sei lá, um vídeo mesmo direto. Mas é isso. Vê só. Esse debate de ontem, ele foi. Não vou dizer que foi uma decepção, mas ele não foi o super debate que a expectativa gerou, né? Assim, a gente teve um debate ok, um debate que não trouxe tanta novidade, assim, não trouxe algo tão novo. Mas foi interessante, porque foi o primeiro debate que a gente teve Lula e Bolsonaro se enfrentando, né, pessoal, junto ali naquele momento. É, mas enfim, não foi o que eu esperava, foi um pouco abaixo. Bom, eu vou fazer um pouco de uma análise assim sobre cada um dos candidatos que estavam lá presentes, né? Porque alguns muita gente nem conhecia. Tem gente que só acha que era só quatro candidatos, de repente tinham mais dois, e até esses quatro muita gente só conhece Lula e Bolsonaro, então eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Para mim, quem se tivesse que ter um vencedor, né, no debate, para mim o vencedor seria Simone Tebet, tá? Para mim Simone Tebet ela é quem sai maior do que entrou nesse debate. Mas muito em consideração também porque ela era, entre os candidatos, a que tem a maior possibilidade de sair maior do que entrou. Porque Simone Tebet ela tem uma quantidade de votos quase zero, né? Assim, 1%, pode ter 3, pode ter nada de intenção. Mas ao mesmo tempo ela é uma mulher que tem um certo preparo, ela é uma política com experiência, ela fala muito bem, ela teve uma ótima atuação na CPI da Covid, então questões relacionadas à pandemia, ela domina bastante, ela domina bem. E ela era já, desde a da CPI, bastante crítica ao governo Bolsonaro e fazia boas falas, né, fazia bons discursos. Ela era boa também inquirindo as pessoas que estavam indo lá depor. Então, desde da CPI, eu já gostava de ver a Simone falando, tá? Por mais que eu tenha uma série de ressalvas sobre a figura de Simone Tebet, né? Ela é uma política de direita, ela é do MDB, ela votou favorável ao impeachment de Dilma, que isso fique claro, tá? Mas dentro da CPI, eu realmente gostava de ver a atuação dela, assim como eu gostava de Alessandro Vieira e vários outros políticos que não necessariamente são de esquerda, mas estão dentro de um campo assim mais progressista, né? De certa forma, não são de extrema direita, não são políticos nível Bolsonaro. Mas a atuação dela foi muito boa. Ela cumpriu o papel ali, uma lacuna que precisava ser preenchida e ela foi essa candidata que preencheu, fazendo duras críticas a Bolsonaro, falando sério sobre a pandemia. Cometeu alguns deslizes porque, enfim, não foi perfeita, não estou dizendo que ela foi incrivelmente perfeita, mas ela dentro desse debate de um nível ok, ela foi bem. Teve aquele deslize não, né? A proposta dela dizer que no final do ensino médio todo mundo vai ganhar R$ 5.000 e, enfim, que de certa forma agora na repercussão, né, vira um pouco de meme, mas também traz ela de volta assim aos temas, né, que vão sendo comentados. Então para ela foi ótimo, porque se ela não tinha nada de intenção de volta, agora ela pode ter 1 ou 2%, tá? Não estou dizendo que isso viabiliza ela para ser essa terceira via ou que isso vai fazer com que ela vá ser uma candidata relevante na disputa eleitoral, mas esse papel que ela cumpriu hoje serviu primeiro para bater em outros candidatos, que foi para mim Ciro Gomes, que eu não vejo Simone Tebet disputando nem com o Bolsonaro nem com o Lula. Para mim, Simone Tebet ela disputa essa pequena fatia de eleitores que tentam essa terceira via, que são pouquíssimos. Muito por causa também do desempenho de Ciro. Também o desempenho de Ciro é o candidato. Se eu disse que Simone Tebet saiu maior do que entrou, Ciro saiu menor do que entrou, tá? Ciro foi
foi o resumo do que ele é na campanha eleitoral de Ciro. A campanha de Ciro à presidência da República em 2022 é muito ruim. Desde o começo das escolhas dele, de narrativa, de estratégia, de querer fazer essa equivalência entre Lula e Bolsonaro, de tentar buscar votos dessa extrema-direita, de fazer acenos a essa extrema-direita, de não conseguir fazer alianças, de do Ciranha, tá? Dessas estratégias de marketing. Ciro, para mim, é um exemplo do que não se fazer na campanha eleitoral, ainda mais nesse momento histórico. Tá? Ele não entendeu a relevância do momento. Desde 2018, ele mostra que não entende muito bem sobre o cenário político do Brasil, dentro dessa complexidade. Ele fala de um mundo, de um Brasil idealizado na mente dele e escrito no PND, mas que dificilmente ele conseguiria fazer um texto que está ali escrito se ele não consegue fazer alianças nem mesmo para a campanha eleitoral. Né? Então, Ciro Gomes, ele se isola cada vez mais, é um cara de temperamento muito explosivo e foi um desastre assim. Ciro nesse debate para mim foi muito ruim. Tá? Só não foi o pior do debate porque teve um outro candidato aí que eu vou comentar que foi pior que ele. Mas muito ruim Ciro. Perde boa parte, para mim, ele pode perder eleitores para Simone, inclusive, porque Simone é quem poderia ganhar eleitores, já que ela não tinha, né? E Ciro tem esses eleitores assim que estão com ele até hoje, mas eu não sei se é núcleo duro igual é o de Bolsonaro e de Lula, mas muito desastroso assim. Ciro não consegue. Em alguns momentos ele tentou fazer uma dobradinha ali com o Bolsonaro, fazendo um aceno, falou até de Paulo Guedes e é triste, é lamentável ver um candidato como o Ciro, um cara inteligente, se prestar para esse papel. Soraya Tronic. Né? Soraya Tronic, eu já acompanhava ela também da época do da CPI da Covid, e ela era uma candidata, ela é uma senadora, né, que já ficava muito claro assim que ela tem uma certa dificuldade em manter uma linha de raciocínio, em seguir caminhando, argumentando dentro de uma linha de raciocínio, e ela tem dificuldade também de fazer conexões com outros pontos, assim, ela acaba viajando um pouco em alguns momentos, dá umas travadas, sabe? Mas Soraya, desde do, da CPI, ela também é uma política de direita, tá? Ela era do PSL, partido do Bolsonaro e tal. E às vezes, quando eu ia ver Soraya falando, a gente ficava, ela é fã ou hater, tá ligado? A gente ficava nessa dúvida, porque de vez em quando ela falava alguma coisa interessante. Então, eu já esperava de Soraya esse fator surpresa. E pra mim, Soraya foi a surpresa do debate, tá? Foi a surpresa do debate porque em alguns momentos ela falou alguma coisa interessante ou outra. Fez a defesa de Vera Magalhães junto com Simone, né, depois do ataque de Bolsonaro, que eu vou falar mais pra frente. É, ela até insinuou que poderia soltar alguma coisa ali, né, e não soltou sobre o Bolsonaro, que eu fiquei na expectativa que ela pudesse soltar alguma bomba, mas não aconteceu. Chamou de Tijuca do Centrão, essas coisas, falou, enfim, foi uma coadjuvante assim que surpreendeu em algum momento. Aquele candidato do Novo, cara, aquele candidato do Novo, velho, pra mim ele é o pior entre os candidatos, assim, o pior entre os candidatos é ruim né, de falar isso porque tem Bolsonaro, mas ele é um candidato, assim, o suco do chorume do neoliberalismo, né? O liberal, o cara que fala para os empresários, mas que ao mesmo tempo ele está falando com todo o Brasil, então ele tem que dizer que é igual a mim e a você, mas ele não é igual a mim e a você. O cara que tem um patrimônio aí de milhões, sei lá, bilhões de reais, um cara extremamente rico, que, que diz que para resolver todos os problemas do Brasil é apenas privatizando tudo. E, ai meu Deus, dava uma dor assim, ficar vendo aquele cara falar. Realmente, muito ruim a participação desse cara. Horrível, assim. Nossa, de dar pena. Lula e Bolsonaro tá faltando, né? Vou começar por Bolsonaro, tá? Bolsonaro, ele é um cara que, desde a entrevista dele no Jornal Nacional, ele não consegue falar para fora da bolha dele, tá? Ele fala diretamente para dentro da bolha dele. Por que ele faz isso? Porque ele não tenta romper essa bolha, mesmo ele precisando de votos para se eleger.
Porque ele ganhou uma eleição com 55 milhões de votos, tá? A gente não pode esquecer disso. O cara foi bem votado, pô. Ele foi bem votado falando as mesmas coisas que ele, sabe? Nunca, uma coisa que a gente não pode falar de Bolsonaro é que ele fez estelionato eleitoral, tá? Bolsonaro não fez estelionato eleitoral. Bolsonaro sempre mostrou quem ele era, desde a época de deputado até os dias de hoje, tá? Ele sempre foi essa pessoa horrível, é, que dá nojo de ver, mas é o que ele é e boa parte da população brasileira concorda com isso, acha isso bonito. Inclusive, quando ele fez aquele ataque à Vera Magalhães, que foi um negócio, o momento mais trash, assim, mais bizarro desse debate, que vai ficar para a história como um candidato a presidente num debate fazer um ataque daquele a uma mulher, né? Porque depois teve outras perguntas duras de outros jornalistas homens e você vê que ele não tem essa mesma reação. Ele sempre tem esse tipo de reação quando é com mulher. E isso já é recorrente dele em entrevistas, enfim, velho. Todo mundo sabe disso, tá ligado? Todo mundo sabe disso. Não é à toa que o tema mulheres é, ficou girando no debate em vários momentos, porque é um ponto fraquíssimo assim, de Bolsonaro, porque ele é esse cara escroto com as mulheres. Ele é misógino, ele é racista, ele é homofóbico, ele é tudo que não presta, né? Mas ele sendo tudo que não presta, tem uma parcela da população que gosta disso, que acha isso bonito e que é isso aí mesmo, que bate palma. Né? Quando ele fez aquele ataque, muita gente comemorou, Brasil afora. Eu fico triste com isso, mas é a verdade, né? Então, ele tenta fazer esse apelo cada vez mais extremista, né, para tentar buscar dentro da sociedade brasileira as pessoas que concordam com ele. A estratégia dele é essa, né? Ah, Mas, assim, por isso que eu não consigo dizer se para Bolsonaro foi ruim ou foi bom, porque essa parte da população brasileira eu não consigo entender, tá? Porque foge de qualquer raciocínio lógico. Essas pessoas elas fogem de qualquer raciocínio lógico. Elas agem, não sei, por sentimento, por fé, por outras coisas que não levam em consideração a realidade, tá? Eu estou tomando até cloroquina, é um negócio que não faz nenhum sentido. Mas, para Bolsonaro é isso, velho. Eu acho que não derrete as intenções de voto dele, porque aconteceram inúmeros escândalos de corrupção durante o governo. Morreram quase 700 mil pessoas por causa desse infeliz. E não derreteu. O cara tem uma base de 30% das intenções de voto no país. 30% da população brasileira, que é apta a votar, acha isso bonito, né? Então, não é porque ele xingou uma jornalista que vai mudar agora, né? Mas, justamente por causa disso, e agora entrando na análise de Lula, é que eu acho que o candidato do PT, que Lula, sendo esse candidato que está em primeiro nas pesquisas, que poderia fazer esse papel, né, de ser duro com ele, com o Bolsonaro, ele perdeu a oportunidade, tá? Na minha opinião, Lula ele foi para esse debate em uma posição de neutralidade, de Lulinha paz e amor, assim, muito grande. Tiveram os momentos bons de Lula, porque, enfim, Lula é esse cara que fala muito bem, que tem o que falar, né, que já teve no governo, teve aprovação recorde que criou mecanismos de combate à corrupção, e a corrupção só aparece se existir esses mecanismos, e já sabia que ia bater nessa tecla novamente e tal, mas eu acho que ele poderia ter trazido algo novo, tá, para essa discussão, principalmente da corrupção. Ele poderia, ele pode explorar um pouco mais o fato de ele ter sido preso para Bolsonaro ganhar e isso ele passa assim, ele tenta sempre passar agora nesse momento da campanha, ele está tentando muito passar a visão do Lula conciliador, né, do Lula paz e amor, do Lula que vai acalmar os ânimos, né? Ele não quer ser um cara que inflama, mas eu acho que eu não concordo muito com essa posição, porque, para mim, o cara que olha para Bolsonaro, que está do lado dele, e não consegue falar as verdades que são necessárias de como as pessoas morreram nessa pandemia, de como o orçamento secreto é uma parada mais escrota que existe nesse país hoje, em termos de corrupção. Não fala, não toca nos assuntos dos filhos de Bolsonaro, tá ligado? Não fala da Micheque, não fala do Queiroz. E ele sabe de tudo isso, né? Mas ele opta não fazer isso porque, de certa forma, ele quer ser esse candidato conciliador que também pode, porventura, como a base dele é muito sólida, né? Ele tem o percentual de Lula, ele fica flutuando ali na margem de erro, mas nem sobe nem desce muito.
ele acha que com essa postura ele pode conseguir pegar votos de eleitores que não são muito favoráveis ao PT. E por isso que eu acho que ele deixa essa função de fazer essas críticas para Simone Tebet, para Soraya, para esses coadjuvantes na disputa, para que, de certa forma, ele possa receber esses votos em um segundo turno. Até porque, em alguns momentos, ele fez essa dobradinha com a Simone, né? E a Simone Tebet já declarou voto a Lula no segundo turno. Então, por isso que o papel de Simone Tebet nesse debate foi tão importante, porque Simone viabiliza o capital político dela para anos futuros, tá começando a aparecer na TV, as pessoas começando a conhecer quem ela é, porque o público que assistia a CPI, essa galera que chamam de tarados de CPI, né, os viciados em política e tal, eu acompanhei a CPI inteira, mas a maior parte da população não acompanhou, né? Nem conhecia essas pessoas. Mas para o público geral, você começar a aparecer na campanha eleitoral dessa maneira, dá uma visibilidade, né? Então, ela começa a viabilizar o capital político dela para disputar a eleição a presidente, né? Mas isso não, hoje, nesse primeiro momento, não dá a ela uma posição, uma viabilidade de ganhar a eleição. Mas, ao mesmo tempo, pode trazer votos para Lula e tirar votos de Ciro. Então, Lula age nesse meio termo, né, de querer ser o cara mais tranquilo. Tiver os bons momentos de Lula, ele faz até uma cena, Ciro Gomes, mas aí Ciro Gomes, como eu disse, né, Ciro Gomes não consegue, se Bolsonaro não fosse Bolsonaro, Ciro seria Bolsonaro. Eu até postei esse meme aí depois. Mas é isso, assim, Lula, ele entrou pro 0-0, ele entrou tranquilo, assim, já, esse jogo aqui pra mim, já eu vou na manha, vou de boa. E saiu nessa, assim, não acho que ele sai derrotado, também não sai vencedor, ele sai como entrou, né? Sai do jeito que entrou. E Bolsonaro, assim, eu acho que da mesma forma, sai do jeito que entrou, mas, assim, triste dele sair do jeito que entrou, né? Porque é um cara que exala despreparo, né? Exala incompetência. Enfim, é isso. Foi uma análise, assim, bem geral sobre tudo que a gente viu ontem no debate. Espero que os próximos debates sejam melhores, tá? Espero que a postura de Lula mude nos próximos debates, principalmente de Lula, né? Mas eu acho que isso só vai acontecer mais perto da eleição. É, talvez o debate da Globo seja o debate mais quente de todos, tá? Esse primeiro debate já trouxe alguns indicativos assim de caminhos que os candidatos podem percorrer para conseguir desestabilizar Bolsonaro. Bolsonaro ele já está com esse temperamento explosivo à flor da pele, então pouquíssimas cutucadas que davam nele ele já endoidava. Então isso vai ser bem explorado nos próximos. E é isso, assim, esperar que os dois permaneçam indo para os debates, né, Lula e Bolsonaro. Eu tenho minhas dúvidas se isso vai acontecer, porque eu acho que Bolsonaro não vai querer mais ir para os debates. Isso é uma opinião pessoal. Eu acho que Bolsonaro não vai mais para os debates, mas torcer para que vá. E vamos ver os próximos capítulos aí. Valeu. Quem gostou da minha análise, quem concordou, discordou de alguma coisa que eu falei, pode comentar aí, tá ligado? Que a gente troca uma ideia, qualquer coisa. E é isso, velho. Tamo junto.